um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, maravilha, maravilha, maravilha. Vamos de momento da palavra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando. Vamos para a palavra, essa palavra poderosa. Irmãos, sem muitas delongas, Provérbio capítulo 4, versos 1, nós vamos liberar uma palavra da parte de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e penetrante como uma espada de dois gumes, aonde nós vamos estar meditando e trazendo uma reflexão para a nossa vida neste dia de hoje, tá bom? Provérbio capítulo 4, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: Ouve, filho, a instrução do teu pai, e estás atento para conhecerdes a prudência. Olha só que sensibilidade dessa palavra, aonde tem nos trazido esse momento. Ouve, filho, a instrução do pai, ou do teu pai, ou do seu pai, e estás atento para conhecerdes a prudência. Versículo 2, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Versículo 3, porque eu era filho termo, na companhia do meu pai, e único dia diante de minha mãe, e ele me ensinava, e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 5 vai dizer, adquire sabedoria, adquirir inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das minhas palavras, da minha boca. Glória seja dada ao nosso Deus. Glória, louvor e honra seja dado ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele já está liberando uma palavra para a nossa vida. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele já está liberando uma palavra de providência para nossas vidas. Que palavra é essa, irmão Edmilson? É uma palavra que eu e você precisamos tomar posse. O texto desta mensagem vai nos trazer a seguinte forma: a segurança na sabedoria. A segurança na sabedoria. Por que, irmão Edmilson, a segurança na sabedoria? A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Ele dá e não lança em rosto. A sabedoria de Deus é algo sobrenatural. A sabedoria de Deus é a sabedoria que nos dá instrução a eu e você viver neste mundo cheio de malícia. A sabedoria de Deus nos dá a direção para nós ter discernimento. A sabedoria de Deus nos dá a inteligência para poder viver, para poder trabalhar, para poder obter aquilo que nós precisamos. Observe que Salomão, ele teve um encontro com Deus, mas algo muito interessante que nos chama a atenção é que quando o próprio Deus ele chega até a Salomão, ele vai perguntar a Salomão, Salomão, o que tu queres? E ele diz sabedoria. E por conta da sabedoria, o próprio Deus diz, porque você não me pediu nem prata, nem ouro, nem honra, pedisse sabedoria. Aí nós vamos entender o que a sabedoria de Deus traz. A sabedoria de Deus é ter o próprio Deus. A sabedoria de Deus é ter o próprio Deus mais perto de nós. Mas antes da sabedoria, precisamos compreender o que essa palavra diz. E eu quero lhe chamar a atenção nesta palavra, dentro da linguagem atual, que diz assim: meus filhos, ouça os conselhos de um pai.
Observe que ele está dizendo, ouça os, está no plural, os conselhos de um pai. Então, o pai, ele não tem só um conselho, ele tem vários conselhos. Preste atenção e terão discernimento. O versículo 2, na linguagem atual, vai dizer, o meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desvie dele. É por isso que a Bíblia diz que o pai e a mãe ensinam o caminho que o filho deve andar. Então, o ensino do pai é bom e verdadeiro. O pai e a mãe que não ensina o filho no caminho que deve andar, ele não ensina o caminho bom e verdadeiro, ele ensina o caminho do prazer, ele ensina o caminho do que o filho quer viver. O caminho do desejo, o caminho que o desejo da mente do filho pede. Mas eu e você, como pai, precisamos ensinar o bom e verdadeiro caminho. Por isso, não se desvie, ou seja, não se afaste, não saia do caminho, do ensino. O versículo 3 na linguagem atual vai dizer, quando eu era filho de meu pai, ou seja, que vivia na dependência de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe. Ele costumava me ensinar e dizia, guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre aos meus mandamentos e terás uma vida feliz. Você entende que muitas pessoas hoje querem ter uma vida feliz, mas eles não querem guardar na memória as palavras do nosso pai. A palavra do pai ou a palavra da mãe. Eles não querem. Eles não querem guardar a palavra ou as palavras, os ensinamentos que o pai e a mãe têm ensinado. É por isso que nós vemos aí, irmãos, muitos jovens hoje vivendo uma vida terrível, vivendo uma vida acabando, trazendo tristeza, a qual um dia eu vivi. Eu posso dizer isso porque eu vivi. Eu vivi o mundo da infelicidade, o mundo da tristeza, o mundo do prazer, o mundo do momento. Eu vivi. Mas não era esse mundo que minha mãe e meu pai queria que eu vivisse. Não era esse mundo que os meus pais me ensinaram. Não, de maneira alguma. Eles me ensinaram o caminho certo. Eles me ensinaram o caminho correto. O caminho da obediência. Então a gente vê que ele costumava me ensinar e dizia, guarde na memória as minhas palavras. É da mesma forma a palavra de Deus. Muitos de nós não queremos, nós como filho de Deus, nós como filho de Cristo, nós como filho do Espírito Santo, nós não queremos guardar a palavra. É por isso que a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O tomar a coroa é o inimigo querer tomar a presença, tomar o lugar de Cristo. Porque Cristo naquele grande dia, ele vai nos coroar. Cristo naquele grande dia, ele vai nos honrar. Ou seja, eu e você aqui na terra, nós já somos honrados por ele, nós já somos honrados pelo que ele tem feito, pelo que ele está fazendo, pelo que ele vai fazer em nossa vida. Mas para isso, precisamos guardar na memória, na mente. Mente, coração, coração, mente. O salmista Davi, ele vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração. Guarda a palavra no coração para eu e você não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar no coração e coração-mente. Guarda na memória. Guarda na memória, guarda na mente. Guarda na mente. O versículo 4 na palavra, na Bíblia, a linguagem atual está dizendo, ele costumava me ensinar e dizia, tanto ele me ensinava quanto ele dizia, guarda na memória as minhas palavras. E outra coisa, obedeça sempre aos meus mandamentos e terás uma vida feliz. Na linguagem Ferreira de Almeida vai dizer, ele me ensinava e me dizia,
Aqui já está ensinava, cá está dizendo, me ensinava também. Mas tem algo mais importante. Retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Você sabe por que muitas pessoas estão morrendo hoje? Porque não está guardando. Porque não está guardando, porque não está obedecendo. Porque não está guardando, retendo o coração. Está deixando o coração vulnerável, está deixando o coração desprotegido, porque o meu coração, o seu coração, a minha mente e a sua mente só vai estar guardado e protegido pela palavra. Porque a própria palavra, ela é a espada, a própria palavra, ela é o capacete, a própria palavra, ela é o escudo, a própria palavra, ela é o sapato, a sandália da preparação, aonde vai nos levar a caminho que é Cristo. É como a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito, porque ele está sem o sapato que é guiado e direcionado pela palavra. E nós precisamos compreender, para ter uma vida feliz, viver uma vida feliz, nós precisamos guardar na memória a palavra, obedecer sempre os seus mandamentos e terás vida feliz. Versículo 5 vai dizer: aprenda a sabedoria e o entendimento, e nunca se esqueça do que eu lhe ensino, ou lhe ensinei, e não se afaste das minhas palavras. Olha aí, irmão, quantas pessoas não aprendeu a sabedoria, não aprendeu o entendimento, e se esqueceu do que foi ensinado, e se afastaram da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm deixado as coisas desse mundo, os prazeres, as concupiscências, os desejos carnais, a vontade de ser famoso, a vontade de ser rico, de ter condições, de estar em status, tem deixado a poluir a mente e o coração, e isso tem entrado. Olha só o que a palavra vai nos dizer, Salmos capítulo 73, olha aí, olha só o que a palavra vai dizer, Salmos capítulo 73, o que vai dizer? A prosperidade dos ímpios, o Salmo de Asaf, versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Observe o que a palavra está dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ou seja, comigo, e para com os limpos de coração. Deus é bom para com os limpos de coração. Por quê? Versículo 2. Quanto a mim, Asaf dizendo, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se ache em trabalho como outro homem, nem são afligidos como outro homem. Por isso, a soberba os cerca com um colar, veste-se de violência como de adorno. Versículo 7 diz: os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Asaf dizendo, bom é Deus. Embora Asaf, o autor deste salmo, servisse ao Deus Todo-Poderoso, como levita, e por longos anos, Asaf, irmão, ele acabou por permitir que a inveja assolasse o seu interior, o seu coração. Ele deixou o quê? Olha o que a palavra está dizendo. Ele deixou que seus pés escorregassem. Ele deixou de ver a bondade de Deus ao reparar
o contraste entre a prosperidade dos ímpios e sua própria aflições. Então muitas pessoas têm se deixado seus pés se escorregar. Eles têm deixado seus pés se escorregar e invejar a prosperidade do ímpio. Porque o ímpio é famoso, eu quero ser. Porque o ímpio tem, eu quero ter. Porque isso está dando status, eu quero fazer. Não! E muitos têm deixado a bondade de Deus. Muitos têm deixado de viver segundo a vontade de Deus. Então pouco faltou. Asaf dizendo, versículo 2, capítulo 73 de Salmos, versículo 2, vai dizer: pouco a mim, os meus pés quase que se desviavam. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O de Asaf, pouco faltou. Mas muitas pessoas, o que tem acontecido? Já tem se escorregado. Já tem se deixado a se levar. Já tem se deixado a se levar pelas coisas dessa vida, a soberba, os desejos carnais dessa vida. Muitos já têm deixado. Olha aqui o que Tiago ele vai dizer. Olha aqui Tiago ele vai dizer. Louvado seja Deus. Tiago ele diz que a soberba da vida, a concupiscência da vida, tem nos deixado, tem nos tirado da proporção, da direção do nosso Deus. Olha aqui, versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido à luz, o pecado, e o pecado, sendo consumado, gerado a morte. E quantas pessoas estão mortas já? Quantas pessoas estão mortas? Quantas pessoas estão mortas? Estão já verdadeiramente com os pés escorregados porque deixaram de ver a bondade de Deus e deixaram que os pés escorregassem. Não guardaram a sabedoria, o entendimento, esqueceram o ensinamento e se afastaram da palavra. Quantas pessoas? Observe que o versículo 2 disse, Asaf ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e muitos pés já têm, se desviaram. Ei, se o teu pé já se desviou, ainda há tempo de voltar. Só basta aí você, que eu não me desviei não, graças a Deus eu luto a cada manhã, a cada momento, a cada segundo. Eu já falei isso aqui há muito tempo e continuo dizendo que eu tenho 12 anos no Evangelho, 12 anos. E 12 anos pra mim é como se fosse o primeiro dia, porque todo dia eu necessito de nascer de novo. Todo dia eu aceito a Jesus. Todos os dias, a todo momento, eu procuro fazer uma aliança com Cristo. Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas muitos de nós têm deixado os pés escorregar, se afastar e esquecer da palavra. Não tem guardado a palavra na memória e nem obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, observe que Asaf, o pé dele quase se escorrega. Quase se desviaram, faltou pouco. Então, a vida cristã é comparada a uma jornada, mas essa viagem ou essa jornada só é segura se o caminho estiver pavimentado com a fé genuína. Como assim? Pavimentação é aquela rua ou aquela estrada que ela é o quê? Ela tem pavimentação, tem asfalto, não tem buraco. Se tiver buraco e o carro passar em alta velocidade, pode distrair o motorista, pode ter um acidente, pode estourar o pneu, pode danificar uma peça. Então, da mesma forma, se a nossa vida cristã, a gente for na caminhada e não tiver pavimentação, nós vamos ter problemas. Então, a fé genuína, irmão, em algum momento justo, nós cristãos, permite que a dúvida se instale, o solo fica o quê? Fica
escorregadio, perigoso. Então, foi exatamente o que aconteceu com o salmista, com Asaf. Ele tirou os olhos do autor e consumador para comparar a sua vida cheia de tribulações com a vida feliz e sossegada dos incrédulos. Às vezes não é assim. Muitas pessoas, elas têm olhado para o ímpio. Muitas pessoas têm pensado assim. Vou tirar o retorno aqui. Muitas pessoas têm pensado assim. Rapaz, eu sirvo a Deus e estou vivendo uma vida atribulada, estou vivendo uma vida infeliz, uma vida pesada, uma vida que verdadeiramente o ímpio está vivendo melhor do que eu. O ímpio está vivendo melhor do que eu. Eu trabalho, eu sirvo a Deus, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O ímpio vive uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida de desonra a Deus. E tem isso, tem aquilo, sai para lá, sai para cá. Meus irmãos, não deixe que essas coisas corrompam o seu coração, a sua mente. O importante da nossa riqueza não é aqui. O importante da nossa riqueza é no céu, irmão. O importante da nossa riqueza não é aqui. A Bíblia diz, se quiseres e obedeceres o nosso Deus, comereis e vivereis do melhor dessa terra. Nós vivemos o melhor. Hoje, irmão, eu vivo o melhor de Deus da minha vida. Hoje eu vivo o melhor de Deus. Que melhor de Deus é esse? Meia tribulação, eu tenho paz. Mas eu não posso olhar para o ímpio, porque hoje eu estou aqui dentro dessa rádio, dentro desse estúdio. Eu divulgo os cortes da mensagem, divulgo a transmissão para quê? Para que pessoas venham ser alcançadas, para que pessoas venham ser alcançadas, para que a palavra alcance e venha haver libertação. Mas eu não divulgo aqui corte no status para chegar em pessoa, para eu ser famoso, não. Isso também não é pecado, mas o pecado é eu e você deixar essas coisas nos afastar de Deus. É que muito tem deixado os pés se escorregar. E Asaf, ele, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Você sabe por que pouco faltou? Você sabe por quê? Sabe por quê? Ele conseguiu restabelecer os seus pés na presença do Senhor. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Ó. Meu filho, ouça os conselhos de um pai. E preste atenção e terás discernimento. O meu ensino é bom, verdadeiro. Por isso não se desvie dele. O ensino do pai é bom e verdadeiro. Por isso, não se desvie dele. Você entende? Aí o versículo 4, vou pular do 2 para o 4. Ele costumava me ensinar e dizia, guarda na memória as minhas palavras. Obedeçam sempre os meus mandamentos. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Asaf, ele lembrou do ensino, ele lembrou da palavra, ele lembrou que ele não poderia se desviar, não olhar para a prosperidade, porque ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento, ele tinha discernimento. O que falta de mim e de você hoje não é falta de fé, mas é falta de entender que a palavra foi direcionada a mim e a você e que nós aprendemos. E nós não queremos guardar. O problema não é ouvir que você ouve. O problema não é saber a palavra que você sabe. O problema é eu e você. É eu e você querer viver essa palavra. Porque ouvir é bom. Ouvir é algo maravilhoso. Ouvir é algo bom. É algo importante. Porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, mas a minha e a sua iniquidade faz separação entre eu e Deus para que ele não possa ouvir. Mas Deus ouve,
Mas por que ele não realiza? Por que ele não opera? Porque as nossas iniquidades faz separação. E por que os olhos de Deus não estão tapados? Os olhos de Deus não estão tapados para que não possa ver. Mas os nossos pecados, a nossa adoração ao outro Deus, as nossas prioridades, faz separação entre eu e Deus. Então nós precisamos entender que a mão do Senhor não está fechada para que não possa tocar. Mas a minha, a sua iniquidade. O nosso coração não está voltado para Deus. Porque quando está voltado para Deus, Ele toca, Ele opera. Irmãos, toma posse dessa palavra. Toma posse. Toma posse dessa palavra.